Sejam muito bem-vindos a mais um Top Master Convida. O meu nome é Kleber Augusto Paim e sou um dos hosts do programa. E hoje o nosso podcast promete. A gente vai falar sobre a palavra. Vamos falar sobre passagem de vida. Tem uma história magnífica. Ela que já foi empresária. Enfim, eu vou deixar ela contar um pouquinho da trajetória dela. Quem é a pastora Vanessa? Muito prazer em te ter aqui. Uma satisfação em poder fazer esse podcast contigo. Eu que agradeço. Então, a pastora Vanessa, eh, eu acho que o meu maior ministério, o meu maior propósito de vida é a maternidade. Então, assim, hoje eu sou mãe, né, sou mãe de 4 filhos, 4 filhos. 4 filhos. Foram todos eles muito planejados, e meu sonho quando eu era pequena realmente era ser mãe, até acho que por conta de eu ser filha única. A tua ideia é ter a mesa Eu sou sempre filha cheia. única da minha mãe e do meu pai, mas meu pai tem mais 2 filhas, né, que são Uhum. minhas irmãs, mas de pai e mãe mesmo eu sou filha única. Então, eu sempre dizia que eu nunca queria ter um filho só. E eu tive uma menina, Vitória, aí depois tive a Alice, e aí eu tinha um sonho de ter um filho homem. Falei: "Eu vou tentar até ter um filho homem". 3 Aí meninas. teve a Isabela, e aí depois eu tive o Davi. Então hoje eu tenho uma de 25 anos, tenho uma de 15, uma de 10 e o Davi de 3 anos. Nossa, bem separados, Sou assim. empresária, prego o evangelho, né, sou escritora também, escrevi um livro, A Dor do Abandono, quando somos lançada no deserto, Uhum. e tenho projetos com mulheres, né, pra auxiliar essas mulheres, através da palavra de Deus, se conhecer, a ter a sua identidade em Cristo. Se conhecer em Cristo, saber quem elas são, de quem que elas são filha, né, saber que essa dor que a gente tem durante a vida, ela é um propósito de Deus para que a gente venha amadurecer, que isso passa, a gente se torna mais forte, mais resistente, mas a gente tem um propósito divino, né, onde a gente precisa ser mais parecida com Cristo. Então tem dores que acontecem na nossa vida que a gente não entende essas dores, mas essas Uhum. dores elas são propícias para que a gente consiga alcançar o propósito de vida que o Senhor já preparou para nós. Mas assim, Vanessa, espera um pouquinho, deixa eu muita informação. Quantas horas tem o teu dia? Porque 4 filhos, apesar de, né, de já ter uns ali que já, né, 25 anos, um pouquinho com uma idadezinha, já se organiza, já se, né, meio que o bichinho já tá andando, já tá caminhando por si só. Empresária, fala da palavra, tempo de oração, como que tu faz hoje para colocar isso na tua agenda, em um tempo para ti? Quando que tu tira um tempo para ti? Né? Porque tirar um tempo para Deus, para Jesus, tirar tempo para os filhos, tempo para a empresa. Sobra um tempinho para ti? Sim, eu procuro administrar bem meu tempo, né, então eu acordo cedo, eu tenho meu tempo com o Senhor quando eu acordo, e aí eu procuro, ficar o maior tempo com Deus ali, até as crianças começarem a acordar. Então de manhã, a minha manhã é para minha casa, né, eu cuido do maior bem que o Senhor me deu, que são os meus O filhos, a lar. minha casa, esse é o meu maior ministério é esse. Então de manhã eu fico nessa função de deveres, de almoço, de organizar a casa, de levar para o colégio. A Vitória já não mora mais comigo, já tem 25 anos, mas os 3 moram. Então, tipo, a Alice vai pra aula de manhã, a Isabela e o Davi ficam comigo de manhã. Então, quando a Alice retorna da escola, já tem almoço pronto, já tá pronto, eu vou trabalhar e a Alice chega, que é de 15. E os outros vão para a escola comigo, né. Então, Eita. eu agora não estou mais fazendo parte da minha escola, eu vendi essa escola esse ano, fazem 2 meses que eu vendi, e para que eu realmente pudesse desenvolver aquilo que o Senhor planejou para mim. Foi quanto tempo sendo empresária, dona de escola? Então, na escola foram 10 anos, né, que eu fiquei na frente, na gestão dessa escola, desde de quando a minha filha pequena, a Isabela, nasceu, eu tinha um desejo no meu coração de na verdade eu fui de um ramo totalmente diferente. Eu trabalhava com empréstimo consignado, e aí na busca de encontrar uma escola para minha filha, procurei vários lugares e via muita escola, assim, pedra sobre pedra, não tinha aquela coisa, da criança brincar, tá no pátio, grama. Tu queria algo Eu queria algo diferente? diferente. E Aham. aí, a minha mãe é psicopedagoga clínica,
E a gente foi procurar a escola, não encontramos, e aí eu falei: "Mãe, o que que tu acha de a gente montar uma escola?" Ela assim: "Mas agora, sim?" Eu falei: "Então, uma coisa diferente, uma coisa que tenha um pátio, que tenha chão, que tenha animais dentro da escola, o que que tu acha de a gente fazer isso?" Ela: "Se a gente encontrar um espaço", e nisso a gente encontrou uma casa, com bastante área verde, e nós montamos uma escola muito diferente, com uma proposta do norte da Itália, onde tinha bichinhos, tinha coelho, tinha galinha, tem ainda, né, Aham. e tartaruga, e a gente montou um projeto pedagógico em cima desse ambiente. Mas também tu gosta de desafio, né, Vanessa? Porque tu imagina, né, ser empresária no nosso país Uhum. e ainda lidar com pessoas e, né, e educar essas pessoas é um desafio, né? É, e lidar com o bem mais precioso de uma família, que são os Aham. filhos, né. São os filhos. Então hoje, na verdade, o nosso maior desafio ali na escola não era, em si as crianças, era o treinar esses profissionais para que eles ficassem, aptos a trabalhar com essas crianças, né, e o nosso maior nosso carro-chefe ali, claro, a parte pedagógica, mas era o amor, o acolhimento, tanto para essas famílias quanto para essas crianças. E a gente ficou 10 anos ali, eu fiquei 10 anos na escola, até que um dia eu consegui entender que o Senhor, sabe O quando chamado. sabe quando chega a hora que chega um sinal vermelho? O Uhum. Senhor já vinha me chamando há muito tempo para isso, para que eu pudesse desenvolver realmente, o ministério que ele desempenhou para mim. E aí eu fui E como apareceu, assim, pra ti essa ser pastora? Primeiro assim, né, o que é ser um pastor? O que que faz um pastor? E como apareceu, assim, na tua vida, assim, pô, é uma vida muito corrida, 4 crianças, né, uhum, uma empresa para tocar, né, uma escola, enfim, toma bastante tempo. sim. Como que, né, teve o chamado, mas como que apareceu a oportunidade, assim, de: "Poxa, agora eu tenho esse chamado e vou entrar de cabeça"? Porque, se alguém batesse na minha porta e dissesse: "Claro, porque ser pastor primeiro", cara, como? O que que eu faço para ser um pastor? O que que eu preciso, né? Acredito que tem que ter um conhecimento da palavra, ter uma intimidade com Deus, e Sim. eu acho que esse é o início. Talvez um dom ou não. Explica um pouquinho Eu pra gente. acredito que o Senhor conecta pessoas, né, então eu nunca tive, o sonho de ser pastora, não conhecia o evangelho quando Quando eu tu era criança lá, não passava na tua cabeça: "Ó, quando eu não, crescer eu nunca. quero ser pastora", não. Não, nunca. Com 28 anos eu casei, e e aí eu casei com um pastor. Ah, tu casou com um É, pastor. e aí eu comecei a conhecer a palavra e me apaixonei pelo evangelho, né, me apaixonei por Jesus. Então eu acredito que o Senhor ele conecta pessoas para realizar propósito. E o meu propósito, o Senhor já tinha planejado desde o ventre da minha mãe. Jeremias diz que tudo já está preparado, que o Senhor já planejou quando a gente está no ventre da nossa mãe. Eu acredito que o Senhor já tinha planejado tudo isso para mim, só que o Senhor precisava me conectar com algumas pessoas para que eu pudesse desenvolver aquilo que ele já tinha preparado, aproveitar e usufruir daquilo que ele já tinha preparado para mim. E eu casei com esse pastor, nós ficamos 15 anos juntos, 14 anos juntos. Eu já tinha a Vitória quando eu casei com ele, era do meu primeiro casamento. E a gente casou e começamos a trabalhar para o Senhor, né, na obra. Ele trabalhava fora, eu também trabalhava fora, mas a gente, cuidava de uma igreja onde a gente pastoreava e auxiliava essas pessoas, a conhecerem direcionava elas para conhecer Jesus, né, levava elas até o evangelho, um evangelho genuíno, verdadeiro e através da palavra de Deus. Mas a ideia de ser pastor é justamente isso, trazer a pessoa que, tá um pouco perdida, sem direcionamento, cristão, e integrar ela junto com a palavra e dar um direcionamento, ela tem um lugar para fazer as orações. Na verdade, não vai precisar ser um pastor para isso, Tá. né, qualquer pessoa vai poder fazer isso, porque o Senhor ele nos chamou para o ID, para o pregar o evangelho Uhum. a toda criatura, né, então a gente tem uma missão como cristão, aquele que acredita em Cristo, de pregar o evangelho. Agora eu acredito a Bíblia diz que o Senhor ele chamou uns para ser pastores, outros missionários, cada um tem uma função, uma missão. E aí a gente vai descobrindo isso durante a caminhada com Cristo. E aí aqueles que têm aptidão mais para uma liderança, aqueles que têm às vezes têm uma vocação para louvar, para pregar. Então hoje tem uns que pregam, outros que cantam, né, que louvam a Deus, outros que pastoreiam, que é
a orientar, a cuidar desse povo, né, a ter, um amor por essas almas. Então, onde fica debaixo de uma cobertura espiritual, e aí é Uhum. essa a função, a gente tem que saber para que que o Senhor nos chamou. E aí tu vai te identificando com aquilo dali. Tipo assim, eu me identifico mais com isso, mais com aquilo. Então, quando eu comecei no evangelho, quando eu conheci Jesus, eh, a maioria a família do meu ex-marido, todos eles eram evangélicos, todos eles, Uhum. falavam da palavra de Deus, pregavam, só que a maioria eram homens. As mulheres geralmente louvavam, né, e não tinha essa questão de pregar, não pregavam o evangelho. Só tinha uma, eu acho que pregava, acho que era só a minha cunhada que pregava o evangelho na época. E eu tentei muito tempo louvar, eu tentei muito tempo cantar, e eu me frustrei muito, por quê? Porque aquele não era o meu chamado. E eu dizia: "Senhor, como que pode? Meu marido prega, eu não consigo cantar, eu não sei cantar, eu não tenho voz para louvar a Deus". E aí eu comecei a conversar com o Senhor, e aí eu comecei a descobrir que o meu chamado era outro. O meu chamado era pregar o evangelho. Buscando um direcionamento. Através da palavra, através da oração, o Senhor ele vai te direcionando e vai conectando pessoas para isso. Até que um dia eu fui chamada para pregar, e aí eu fiz a minha primeira pregação, e aí eu disse assim: "É isso que eu quero, é para isso que o Senhor me chamou". Imagino, deu um friozinho na barriga? Muito, muito. Até hoje, quando a gente vai falar do Senhor, de uma história tão importante, algo que tu vai falar que é uma responsabilidade muito grande de falar desse Deus, com certeza, né, de não falar nada errado, de falar Sim. tudo baseado na palavra, de trazer isso biblicamente, então, há uma responsabilidade muito grande de falar do evangelho. E um amor, né, Uhum. porque quem fala do evangelho, quem tem que ter esse amor de Cristo, porque o próprio amor, ele transborda em nós, para que a gente possa falar e as pessoas serem impactadas. Porque se nós falarmos sobre nós mesmos, a gente vai contar uma Sim. história. Agora, Aham. quando a gente fala, eh, já cheia de Deus, então é o próprio amor de Deus que transborda e ele vai impactar as pessoas. Nesse teu período, assim, né, desse teu conhecimento de Deus, de pastorar, né, a vida das pessoas, tem algum momento, né, em serviço que tu tem algum testemunho ou que a tua palavra tenha mudado, sei lá, às vezes deve, acredito eu, né, as pessoas elas devem procurar a igreja, normalmente procuram numa dor, numa Uhum. sofrência, às vezes numa separação, numa perda familiar, enfim, algo que dói muito no coração e a gente vai buscar alternativas para sair daquilo quanto antes, né. Tu tem algum testemunho ou Tem. algum, eu acredito que são vários, mas, assim, algo que tu diz, assim, que quando tu lembra, tu diz assim: "Nossa, isso aqui realmente acho que Deus tocou meu coração, me deixou, né, me deixou levar, enfim, Uhum. eu só transmiti aquilo que ele queria passar, eu fui, na verdade, uma mensageira nesse momento". Sim, eu tive vários testemunhos durante a minha caminhada com o Senhor, né, são 16 anos, 17 anos. 17 anos, quase 18 anos de evangelho. Tive muitos, muitos testemunhos com o Senhor, mas o maior deles, sem dúvida, foi eu gerar meu filho sem trompa. Esse foi o maior testemunho. Eu tive, como eu falei, tenho 4 filhos. As 3, a Isabela, a Alice e a Vitória, eu gerei normal, como qualquer mãe gera. Só que o Davi, antes de eu ter o Davi, eu tive 2 gravidez ectópicas, que eram nas trompas. E uma delas eu tive que tirar a trompa, né, e a outra eu tive uma outra gravidez ectópica, onde a minha trompa ficou obstruída e aderente a um órgão. Então as chances de eu engravidar era zero. Eu fiz um exame chamado esterossalpingografia, onde comprovava realmente que eu não poderia mais ser mãe. E a minha médica na época falou para mim assim: "Vanessa, se tu quiseres, a gente pode fazer uma inseminação, tentar fazer uma Artificial. inseminação artificial". E eu falei: "Não, eu não vou fazer porque eu tenho uma palavra e o Senhor falou que ia me dar um filho homem". E eu tive uma revelação, na verdade foi uma irmã que me entregou essa revelação, que Deus estaria me dando um menino, e eu fiz o enxoval inteiro desse menino sem estar grávida. Ó, que glória, que bênção. Eu fiz o enxoval e ficou 3 anos esse enxoval guardado, aguardando esse menino chegar.
Vanessa, realmente tu entregasse na mão de Deus mesmo, né? Eu entreguei. E aí, quando me falaram que eu não poderia gerar, porque eu não tinha trompa, eu fiquei aguardando no Senhor, né. Então esperei e realmente foi um milagre. Quando eu ganhei o Davi, quando a gente descobriu a gravidez, eu fiz um propósito com Deus, falei: "Senhor, se for um menino, eu vou ensinar ele na palavra, eu vou instruir ele no teu caminho", e eu queria que o Senhor me devolvesse um profeta, que ele falasse do teu nome, né. Hoje meu filho ele tem 3 anos, mas desde 1 ano e 8 meses ele sabe todas as bandeiras do mundo. Olha, A gente agora, até eu levei ele no psicólogo, a gente está, verificando, pode ser altas habilidades, né. Hoje ele sabe muito mais do que as crianças da idade dele, porque eu acredito que realmente o Senhor já estava trabalhando com ele desde o meu ventre, para que ele pudesse realmente ir nas nações. Porque eu falei para o Senhor, eu falei: "Senhor, eu quero um profeta e que ele leve o teu nome nas nações". E a primeira coisa que ele aprendeu e que ele mais gosta não é carrinho, é bandeira. Então lá em casa, todas as brincadeiras dele é com bandeira. dá uma bandeira pra ele, ele Deu uma já bandeira sai. para ele, ganhou ele. Então, assim, se tu der um carrinho ou uma bandeira, ou um jogo que tem bandeira, um quiz de bandeira, ele vai sempre querer as bandeiras. Então, quando eu descobri que eu estava grávida, o Senhor me deu o nome dele através de um profeta que me entregou, disse que era para eu colocar o nome de Davi, e coloquei o nome de Davi, porque Davi na Bíblia é o amado, é o escolhido do Senhor. E tivemos o Davi. O Davi é um presente na nossa vida, na minha casa, né, na vida dos meus pais, das irmãs. Davi é a bênção de Deus na nossa casa. E hoje quando tu dá esse testemunho, assim, porque é nítido, né, às vezes às vezes não, né, na maioria das vezes a gente, coloca em prova o poder de Deus, né. Será? Ou por que que isso acontece comigo? Será que realmente isso é possível, né? No teu caso era Foi um milagre. praticamente zero, né, tipo, Zero, a menos. Aham, medicina, medicina não tinha. ela te deu até uma indicação para te fazer uma inseminação artificial. Uhum. Por que que Deus, assim, trabalhou tanto em ti? O que que tu quando tu tem essa intimidade, assim, que tu diz assim: "Nossa, Senhor, realmente eu te sinto, né, realmente eu tenho fé que as coisas", né, a gente estava conversando aqui, tu tens 3 meninas e eu vou ter um menino, eu Sim. vou ter um menino. E aí o Davi nasce, né, nesse testemunho maravilhoso que tu acabou de dar aqui pra E gente. quando eu ganhei o Davi, na hora que ele nasceu, o médico falou pra mim assim: "Você vai fazer a laqueadura?" Eu falei: "Sim, agora vou fazer a laqueadura". Aí ele falou assim: "Então eu vou tirar as trompas". Aí eu falei assim: "A trompa, né, doutor? Porque uma eu não tenho. E a outra tá obstruída, é aderente a um órgão". Ele assim: "Não, as 2 trompas estão aqui". Aí eu falei assim: "Mas trompa regenera?" Daí ele falou assim: "Não, trompa não regenera". Então, ou seja, o Senhor colocou uma trompa dentro de mim novamente para que eu pudesse gerar. Então, pela medicina, ainda pedi um documento para ele, eu falei: "Tu tem como me dar um documento dizendo que eu tenho as 2 trompas?" Uhum. Daí ele assim: "Mas você tem as 2 trompas?" Eu falei: "Não, eu tirei uma trompa". Então, assim, o Senhor, ele realmente ele operou um grande milagre na minha vida. Um grande milagre. E aí, quando ele retirou as trompas, que eu fiz a laqueadura, ele trouxe as trompas numa gaze e falou assim: "As 2 trompas estão aqui, lindas e saudáveis". Então, ou seja, o Senhor tirou uma eu não tinha, ele repôs, e a outra que estava obstruída e aderente a um órgão, essa trompa ele me deu uma nova. Então eu fiquei, eh, eu recebi novamente a oportunidade de gerar. Testemunho de fé mesmo, sem palavras. Vanessa, qual hoje é o seu maior desafio na maternidade e como Deus sustenta você? Qual o teu maior desafio, né, sendo mãe de 4 e como Deus te sustenta? Porque eu imagino que nesse período, né, de 25 anos, porque foi a tua menina tem 25 anos, a primeira Uhum. Vitória, A né? Vitória. E o Davi 3, né, então teve um hiato aí de 22 anos, mas nesses 25 anos qual foi o maior quais foram, né, porque imagino que foram vários, mas que tu disse assim: "Poxa, eu queria dar um testemunho, porque eu passei por isso e eu gostaria, né, de talvez diminuir o processo para uma outra pessoa".
que Deus foi lá e te sustentou, porque esse do Davi aqui já foi extraordinário. Porque Uhum. só tu mesmo, imagina tu chegar em casa ou conversar com alguém, eu não tenho as trompas, não posso ter filho, não vou fazer inseminação artificial, mas Deus vai prover, né, Sim, a fé, né? a fé. A fé, é. Isso. Então, é um tempo muito longo de um para o outro, né? Mas eu acho que o que o Senhor mais nos sustentou foi na época da minha separação. Eu acho que O maior foi desafio. o maior desafio. Não, com certeza foi, a maior decisão e a decisão mais difícil, mais dolorosa que eu tive na minha vida foi a minha separação. Desculpa até te interromper, porque não posso deixar de perguntar isso. Tu acredita que quando a gente está se aproximando ainda mais de Deus, né? Eu tenho comigo muito assim, né? Tu quer conhecer uma pessoa se ela é próxima ou não a Deus, tu detalha a como ela é misericordiosa, né? O quão ela é misericordiosa. E o que eu vejo quando a gente vai caminhando para Deus e vai se aproximando mais, parece que o inimigo vai colocando meio que obstáculos. Parece assim, sabe, aquele sentimento de que tu tá num poço, quando tu tá quase saindo, assim, que tu diz assim: "Nossa, tá tudo legal aqui, o cenário o melhor possível", parece que tu escorrega e vai mais fundo ainda. É porque são níveis, né? São Aham. níveis espirituais. O Senhor, ele sempre vai querer que a gente aumente o nosso nível espiritual com ele. Então, assim, a gente inicia aqui e aí a gente vai criando um nível de intimidade, a gente vai aumentando, a gente vai aumentando, a gente vai aumentando, até que a gente consegue, né, chegar mais próximo, do Senhor. E a gente começa a entender mais os projetos e os planos dele para nossa vida, né? Então eu acredito quando tu falou do poço, né, a Bíblia diz que José foi jogado ao poço, pelos Olha aí, eu nem irmãos. nem tinha pensado nisso. É, José foi jogado ao poço pelos irmãos. Houve uma traição ali, né, Uhum. então os irmãos pegam ele, jogam ele no poço. O que que tem dentro do poço? Água. Mas o Senhor não queria que José era um propósito ele ser jogado no poço. Ele ser traído e jogado naquele lugar foi um propósito, porque se fosse o fim, aquele poço teria água. E José teria entrado dentro dele e teria morrido, porque, né, teria se afogado lá dentro. Sim. Mas o poço estava vazio, porque José precisava ser jogado ao poço. Ele precisava ser vendido, ele precisava ter trabalhado na casa de Potifar. Então foi tudo um processo para que ele fosse se aperfeiçoando, para quando ele fosse governador do Egito, que era esse o propósito dele, ele já estivesse apto para aquela função. Então tem coisas na nossa vida que a gente não entende o porquê que acontece. E hoje eu aprendi que todo o deserto, ele tem um propósito. Ele tem um propósito, a gente não passa pelo deserto porque o Senhor quer que a gente sofra, não. O Senhor quer que a gente se aperfeiçoe. Por quê? Porque a gente se aperfeiçoando, a gente consegue chegar próximo àquilo que o Senhor quer ou chegar realmente àquilo que o Senhor quer que a gente chegue. Até mesmo o nosso Salvador passou pelo deserto, né. Sim, aham, o próprio Jesus, né. Uhum. E engraçado, aí tu falou do inimigo, né. Quando Jesus a Bíblia diz que o Senhor levou Jesus ao deserto. Quem levou foi o próprio Deus, o próprio Pai. Por quê? Hum. Porque tinha um propósito que precisava ser cumprido. E o diabo aparece para ele no final desse processo. Por que que o diabo não aparece para ele no início? Porque no início ele não tinha fome. Então ele conseguiria dizer não, porque ele estava satisfeito. Seria mais fácil. Seria fácil. Aí o diabo aparece para ele lá no final. Por quê? Porque com 40 dias, Uhum. sem comer, Fica mais fácil tu aí mais fácil para ti poder se perder. se perder. E é Aham. assim conosco. O diabo sabe exatamente Os qual é a nossa, fraqueza, fraqueza. os momentos certos de agir. E aí, se a gente estiver firmado na palavra como Jesus estava, a gente consegue resistir, porque a Bíblia diz assim: "Resistir o diabo e ele fugirá de vós". Então a gente tem que resistir. Como que a gente resiste? Preparado, na palavra. Porque tudo que, Satanás lançou para Jesus, Jesus resistiu e Jesus falou através da palavra. Então Jesus estava preparado. E para a gente viver um evangelho, genuíno, verdadeiro, a gente tem que estar preparado. E lá em Oséias diz assim: "O meu povo perece por falta de conhecimento". Se a gente não tiver conhecimento, é muito mais fácil para o diabo poder entrar
e destruir aquilo que o Senhor planejou para nós. Agora, quando a gente tem conhecimento da palavra, quando a gente tem conhecimento bíblico, a gente sabe, opa, isso aqui eu não posso fazer. Ou isso aqui eu não posso aceitar. Por quê? Porque biblicamente eu tô fora disso aqui. E se eu tô fora biblicamente, eu tô fora do que o Senhor quer. Aí, quando a gente tá fora, a gente acaba quebrando o princípio. E toda vez que a gente quebra um princípio, a gente abre uma porta, a gente dá uma declaração para que o diabo venha atuar na nossa vida. Agora, quando a gente cumpre os princípios, a gente fecha a brecha. E o diabo não tem poder de entrar. É verdade, quando tu fala desses níveis, né, aí a gente fica aqui, né, pensando da seguinte forma: será que tem algum nível que eu fique imune a isso? Por exemplo, não conheço a palavra, né, nunca fui a um templo, nunca fui, lembrando que, né, que Jesus desde novinho, né, já procurou o templo, então, Uhum. às vezes a gente acha, né, a gente ouve muito, né, "Ah, eu posso rezar em qualquer lugar, Deus vai estar sempre comigo, Jesus vai estar sempre comigo, porque, né, porque é assim, né". Mas, né, eu penso um pouco diferente, né, porque se Jesus de tão pequenininho já foi procurar um templo para pregar, para conhecer, Uhum. por que que a gente vai fazer o inverso, né? Por Sim. que que a gente vai tomar um caminho inverso? Mas tu acredita, né, Vanessa, que tem um nível, sei lá, cheguei na igreja, conheci, enfim, fui acolhido, né, tô fazendo minhas orações, meu devocional pela manhã, me entregando um pouco mais. Tem um nível onde eu consiga ficar mais tranquilo, que eu Descansado. diga assim: "Ó, nossa, agora o que acontecer realmente é porque tinha que acontecer mesmo". Porque eu vejo assim, eu vou tirar um pouquinho da minha vida, parece que, nossa, tá tudo encaixado, tudo certinho, aí acontece um probleminha, uma situação, aí tu diz: "Não, tudo bem, isso aqui eu vou tirar de letra". Aí acontece outra, "Isso aqui já vou ter que me mexer um pouquinho". Parece que é uma bola de neve. Uhum. Como que a gente trabalha isso, né? Porque a gente tem por tendência a carne ser mais forte do que o nosso espírito. Normalmente a nossa carne ela é: vou pelo caminho mais fácil". É, porque a gente acaba alimentando mais ela. Aham. Toda vez que a gente alimenta mais a carne, ela vai ficar mais forte. E toda vez que a gente alimenta mais o espírito, a gente mata essa carne e a gente vivifica esse espírito, né. Então quando tu falou assim, vai ter um nível que eu não vou ter mais esse problema, não, Não pelo existe. contrário, vai ter níveis que vão ser mais desafiadores, né. A Bíblia diz que Abraão era amigo do Senhor, mas chegou uma hora que o Senhor pediu a vida do filho de Abraão, Isaque. Então ele diz assim: "Vai, leva o teu filho, que hoje nós vamos sacrificar ele". Então eu acho que a gente chega num nível, não que vai aumentar ou diminuir essa carga, mas a gente chega a um nível de entendimento e obediência. Então quando tu consegue ter esse entendimento, aí a gente vai lá para aquela parte da Bíblia onde diz Romanos 8:28: "Tudo contribui para o bem daqueles que amam, ao Senhor segundo o teu propósito". Então, assim, se a gente tem uma intimidade muito grande com esse Deus, a gente vai saber que até o dia ruim ele contribui para o dia bom, entendeu? Então, assim, não existe dia ruim, existe dias difíceis, né? A Bíblia fala sobre esses dias, só que existe esses dias difíceis, ele serve para um aperfeiçoamento, para que a gente venha aprender e a entender quem é esse Jesus. A gente vai ver milagre no dia bom? Não. Uhum. A gente vai ver milagre no dia ruim. Passa desapercebido, né? Né, a gente vai ver o milagre como? A gente vai ver o milagre quando aquilo já não era mais possível, Uma aí ele se torna um dificuldade. milagre. Então a gente vai conhecer Jesus através dessas dificuldades. E geralmente a gente vem para Jesus quando a gente está destruído, né. Eu vim para Jesus quando eu tinha 28 anos, eu estava, assim, sem rumo, estava meio perdida, não sabia o que que eu queria, não sabia o que que poderia satisfazer a minha alma, eu não tinha paz. E aí quando eu comecei a conhecer Jesus, hoje eu sempre digo assim: "Se a pessoa está sem paz, é porque ela não tem Jesus". Porque a Bíblia diz que ele é a paz, que excede todo o entendimento. Ou seja, se eu estou sem paz, eu estou sem ele. Porque se essa paz excede todo o entendimento, eu posso estar no pior dia, eu posso estar com maior problema, eu posso estar doente, mas eu entendo que há um propósito. Abaixo de qualquer situação que eu esteja, há um propósito maior.
Então a gente começa, não que vai diminuir, né? Como tu me perguntou Sim, ali, vai diminuir ou vai aumentar isso? Não, não vai diminuir nem aumentar. O que vai aumentar é a tua dependência em Deus, vai aumentar a tua confiança, a tua obediência, né? E Esther diz assim: se perecer, pereci. Ou seja, eu vou até o rei. Se der tudo bem, beleza. Se não der, também beleza. Por quê? Porque a gente vai chegar num nível que a gente já não se importa mais com tantas coisas, eh, mundanas, com tantas coisas que a gente busca para satisfazer a nossa vida aqui na Terra, né. uhum. Então, assim, a gente vai buscar algo espiritual. A gente tende, né, a colocar situações em primeiro plano, né, questões financeiras, vaidade pessoal, conquistas pessoais. Não, assim, às vezes tem uma distorção, né? Na Bíblia não tem nada que diga que tu não pode eh, correr atrás dos seus objetivos, ser uma pessoa próspera. Não, pelo contrário. Eu costumo falar que prosperidade é muito bom, porque tu acaba ajudando as pessoas, né? Sim, Aqui no escritório de contabilidade, o que que eu faço? Eu ajudo as pessoas, quanto mais eu ajudo as pessoas, mais eu sou ajudado. é bíblico. Quando É a gente colhe, a gente planta. é verdade, né. E até tem uma passagem, né, que numa figueira que que Jesus passa e ele não tem fruto, não tem figo e Ele ele amaldiçoa. amaldiçoa. Uhum. Então até mesmo Jesus, né, Sim, então a gente tem que se preparar, né, tem que estar preparado para esse mundo. Então, é bom a gente correr atrás dos nossos objetivos, é bom a gente, prosperar financeiramente, enfim, porque a gente vai conseguir, né. sim. Porque o dinheiro nada mais é do que um validador de possibilidades, de emoções. Se eu Uhum. sou uma pessoa boa, caridosa com o dinheiro, eu vou ser ainda mais. Sim, ele não pode ser o teu senhor, né. Não pode ser Você o tem que ser o senhor dele. senhor Então, dele. tipo assim, a Bíblia diz que o nosso Deus, ele é dono do ouro e da prata. Ou seja, não há problema nenhum em nós sermos prósperos. Até porque a prosperidade, ela dá um nível de segurança para nossa família, para nossa casa, para nós, e auxiliar também outras pessoas que não têm condição. Então, hoje, imagina, chega uma pessoa para ti e fala assim: olha, eu tô com um problema de saúde e eu não sei o que eu vou fazer, porque o SUS não tá me dando essa cirurgia, não tá me dando esse acompanhamento, e eu precisaria de 50.000 para eu fazer essa cirurgia. Como que é bom a gente poder ter para poder dar? Poder Então, auxiliar. auxiliar. Então, o dinheiro ele serve para isso, para que ele possa servir de segurança para nós e para que a gente possa servir de bênção para a vida de outras pessoas, né? Essa é a função do dinheiro. Só que o que acontece? Durante a caminhada, a gente começa a trabalhar para esse dinheiro. Então, tipo assim, a gente dá total prioridade para ele e todas as outras coisas a gente vai Fica deixando. em segundo E plano. aí a gente vai contra a palavra, porque a Bíblia diz: "Buscai primeiro as coisas do reino e a sua justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas". Então, primeiro eu tenho que buscar as coisas de Deus, eu tenho que buscar as coisas do reino, porque se eu estiver buscando as coisas de Deus e as coisas do reino, todas as demais coisas me serão acrescentadas. Então eu não terei problema. Por quê? Porque o Senhor vai conectar, o Senhor vai fazer, vai vir de graça? Não. A Bíblia diz oração. A gente tem que orar e Sim. ter ação. Porque se a gente ficar em casa também não vai acontecer, né? Só que o Senhor vai conectar pessoas, o Senhor vai fazer trajetos que a gente estava pensando em fazer, vai fechar a porta, vai abrir outra. Então, hoje, tudo que acontece na minha vida, a porta que fecha, a porta que abre, eu dou São graças a ciclos que Deus, têm porque que eu ser sei abertos e que é fechados da vontade do na Senhor. vontade do Senhor. Tu já encontrasse a tua paz ali, então tá mais tranquilo para te lidar com isso. É, porque assim, ó, quando a gente está cumprindo princípios e valores dentro da palavra e não tem nada que possa te acusar, a gente sabe que a gente está fazendo o que é certo, que a gente é santo, que a gente é. Não, não é, a gente nunca vai ser perfeito, porque só quem foi perfeito foi Jesus. Mas quando a gente busca a fazer o que é correto e a gente busca cumprir esses princípios que foram deixados para nós dentro da palavra, a gente fica tranquilo. Sim. Porque a gente sabe que o dia mal vai chegar. A Bíblia diz que o dia mal vai chegar. Mas esse dia mal, ele vai a gente vai conseguir passar por ele. Por quê? Porque a gente vai estar abastecido no que Deus vai fazer. Então eu não sei o que Deus vai fazer lá na frente, mas eu creio, pela fé, que ele vai fazer. Até porque se a gente tivesse a visão do futuro, ou a visão daquilo que Deus, pode realmente fazer, né, porque a gente vai é baseado na nossa fé, no nosso, Sim, né, naquilo que a que a gente gente está vendo, né. estudou, que a gente vê, né.
Não São Tomé da vida, mas também a fé no coração que a gente tem e da própria palavra, né, a gente não conseguiria sobreviver. Eu Sim, acredito que se tu tivesse o dom de Deus te dar ali 5% de poder ver, de sei lá, eu acho que tu não ia ter o discernimento de conseguir continuar com a tua vida como ela é hoje, sabe. sim, voltando na história de José. Imagina só, se Deus falasse para ele assim: "José, você vai ser jogado no poço, você vai ir na casa de Potifar, a mulher de Potifar vai dizer que você tentou abusar dela, você vai ser lançado dentro de uma prisão, vai ficar lá em torno de 2 anos e depois você vai ser governador". Nossa, ele O que que ele foi ia dizer? "Não, não quero não, passa para outra pessoa, por é. favor". Aquela brincadeira que a gente faz, né, sentado aqui na tua frente daqui 5 anos, se tu compraria essa trajetória, será que Entendeu? compraria? Tipo, Aham. pô, e quantos anos vai demorar isso, Deus? "Ah, José, vai demorar 13 anos", porque foi o tempo que 13 durou. anos. Então, tipo assim, o que que o José ia falar? 13 anos passando prova? Não, não. Não, não O quero não. senhor escolhe outro que eu vou ficar aqui mesmo. Entendeu? Então, se Deus mostrar realmente o que ele tem preparado para nós, provavelmente a gente não vai querer, Acaba desistindo, né, acaba pela desistindo. fraqueza É. do corpo. E aí, mas o Senhor precisa que a gente passe por esses processos. Porque esse é através desses processos que a gente é transformado. Porque imagina só, quando José ocupou aquele cargo, olha quanta coisa que ele passou nesses 13 anos. A trajetória dele, sabe, foi sendo formada por aquilo que Deus queria que ele se formasse lá, quando ele fosse governador. Mas olha como é engraçado, né, eu paro e fico pensando, né, a gente nasce de um pecado natural, Sim. né, do no primeiro pecado ali. Só que a gente nasce colado a Deus. E depois, pelo livre-arbítrio, a gente acaba nas nossas decisões, ou baseado na experiência dos nossos pais, principalmente ali nos primeiros anos, acaba fazendo isso aqui, né? Então, a gente parando para pensar, Deus é tão maravilhoso que ele dá pra gente a possibilidade de escolher Uhum. sofrer ou não. Porque todos nós, isso eu tenho a plena certeza, nascemos para ser felizes o tempo todo. Só que a gente vai lá e acaba fazendo o quê? Colocando pedrinhas no nosso caminho. Justamente sobre isso que tu falou. É, porque Salomão fala sobre isso, né. Salomão fala que, assim, mais vale nós estarmos no velório do que nós estarmos numa festa. Por quê? Porque no velório há reflexão. Então, assim, ó, quando tu tá num velório, tu vai refletir sobre isso, sabe. A gente não vai aprender no dia da alegria, é muito difícil a gente aprender no dia da alegria, Pois é, né? sabe. E a gente também não vai refletir quando a gente tá numa festa. Tu vai refletir quando tu tá numa festa? Sim. Não vai, a gente não vai, a gente vai olhar e vai falar assim, a gente vai estar ali curtindo aquela festa, aquele momento, mas quando a gente está num velório, a gente passa a refletir, porque a gente vai olhar e vai dizer assim: "Poxa, se aquela mãe tá chorando porque perdeu aquele filho no velório", a gente vai olhar e vai dizer assim: "Graças a Deus que eu tenho meu filho com saúde". Só que Uhum. daí a gente tem esse filho durante o nosso dia inteiro e a gente tá reclamando desse filho, que faz bagunça, que fez isso, que não dorme no horário, que a gente tá sempre reclamando. Pois é. Não é? Vou Então até dar um testemunha minha ontem, eu só saí de casa, estava doentinha, não deu tempo de eu chegar no escritório, pum, telefone, quebrou a televisão caiu em cima dela. olha só. Cheguei em casa, um sorrisão desse tamanho. Aí tirei da creche porque, né, tava com febre, enfim, aí levei ontem, né, para passar pro pronto atendimento, até 2 horas da manhã brincando e pulando no sofá, daí tu olha e diz: "Como é que pode, É, né?" aham. Hoje, então, tipo assim, eu olho alguma coisa, eu digo assim: "Ainda bem", às vezes, ai, tem, poxa, tem isso aqui, esses dias que deu de chuva agora, né, eu falei: "Meu Deus, agora acumulou as roupas toda para lavar", eu falei: Porque "Meu Deus, tô cheio de roupa pra lavar", eu falei: "Ainda bem que ainda eu bem tenho que eu tenho bastante roupa. roupa pra lavar, eu tenho uma Mas tu máquina, tem máquina, né? eu tenho Não uma lava na mão, né? eu falei: "Eu tenho uma máquina para lavar, eu tenho filhos saudáveis que sujaram aquela roupa". Então, assim, a gente começa a dar valor, né, para essas coisas, para essas pequenas coisas. Essas conquistas que a E a gente gente só vai vai dar valor quando? Quando a gente não tem. deixa de ter, né, quando perde. Vanessa, como surgiu o livro A Dor do Abandono? É En escritora também? Conta um pouquinho sobre um pouquinho do livro. sim, esse livro ele surgiu, eu acho que na fase mais dolorosa da minha vida, que foi a minha separação. Porque quando a gente casa, a gente não casa para se separar. Acredito que não, né? Ninguém casa para separar, né, a gente casa para ter uma família, a gente idealiza tantas coisas,
Eu acho que até a mulher, muito mais do que o homem, a gente idealiza como se fosse aquele conto de fada. Que a gente é contado pra gente quando a gente é novinha e quando a gente é criança. É aquela, né, amar e respeitar, até que a Né? Tipo assim, morte os uma separe. família, uma casa, né? Então, a gente casa pra isso. Sim, E no decorrer eh, desse tempo, a gente tem a opção de fazer isso valer a pena ou não. Só que a gente é responsável pelos nossos atos. A gente não consegue ser responsável pelos atos do outro. da outra pessoa. Então, eu sempre digo, né? Ontem eu estava conversando, a gente fez uma reunião, eu e uma amiga minha, e aí a gente estava conversando, eu falei assim: a melhor coisa que tem é a gente fazer o nosso melhor em tudo que a gente for fazer. Isso é num casamento, é na nossa empresa, é a gente sendo mãe, é a gente fazer o nosso melhor. E quando tu fracassa? Quando tu não consegue dar o teu melhor em alguns dias? A gente tem a oportunidade de refazer a rota e Aham. fazer diferente no outro dia, né? Então, tipo assim, eu não sou a melhor mãe todos os dias. Não sou. Tem dia que eu tô estressada. Esse dia eu falei alto, depois eu peguei, voltei, recalculei a rota e falei: "Ei, vem aqui, eu quero te pedir perdão, porque eu fiz isso", porque a gente também tem que reconhecer nosso erro. Então, meu filho só vai reconhecer o erro, a minha filha só vai reconhecer o erro, se eu, como mãe, reconhecer que eu errei também, porque eu sou ser humano. Sim, Então, eu não vou estar todos os dias no melhor dia da minha vida. Não, não vou estar. Vão ter dias que eu vou estar, que vai ser mais vão difícil, ser mais desafiadores. né? Então, assim, então a gente tem que fazer o nosso melhor, tentar. Poxa, eu errei aqui. Tá, eu tenho que recalcular a rota. E quanto mais rápido a gente recalcula a rota, Melhor. melhor. E como que eu sei que eu tô fazendo certo ou errado? Bíblia. Como? Ah, fazer Bíblia. aquele exame de consciência, assim. Deus, será que tá certo? Tudo Espera tá na aí. palavra. Tudo tá escrito. Tudo. Para você ser um melhor empresário, para você ter êxito em tudo que você quiser, se você ler o livro de Provérbios, tem tudo ali escrito. Né? Se você, como ser uma boa esposa, Provérbios 31. Como ser um bom marido, qual a função do marido, a função da esposa, lá em Pedro fala. Então, assim, a gente tem. Paulo também fala sobre isso. Então, assim, a gente tem tudo escrito. Mas por que, que a gente muitas vezes não tem essa sabedoria? Porque a gente tem preguiça de acessar isso. Fraqueza e orientação. E Preguiça de ler, talvez, talvez, e entendeu? talvez, Vanessa, assim, a vida comece a ficar gostosa, comece a ficar boa, né? No pensamento da pessoa, as conquistas, enfim, vivendo o extraordinário todo Sim, dia, esquecendo de viver talvez o o presente ordinário, e de aham. agradecer o dia a dia, né? Porque quando tu fala aí de ter a possibilidade de se desculpar, a gente acha, pô, vou fazer um negócio errado aqui pra ti, mas amanhã eu vou estar com ela. Então amanhã eu vou me desculpar, mas quem me diz que o amanhã vai chegar pra mim? Sim. E assim, ó, honestamente, né, falando na questão ali eh, quando acontece uma coisa maravilhosa na nossa vida, pô, mas olha que maravilhoso a gente poder acordar, abrir os olhos. Sim. E aí eu não vou nem Ressignificar tudo aquilo, né? tu tem a possibilidade de se transformar, né? Quando tu falou ali do pecado, né, se a gente for analisar, existe o pecado e o pecado premeditado. Pecado e o pecado O premeditado. que que é o pecado? Aquele pecado que tu pecou, pô, vacilei, pequei. Tu já reconheceu na hora. Vacilei, fiz uma coisa e depois fala, putz, eu não devia ter feito isso aqui. Uhum. Mas o pecado premeditado é aquele pecado que você sabe que é Que errado, passa pelos teus pensamentos primeiro, tu te organiza para executar e vai, tu acaba fazendo. depois tu vai fazer. Qual a diferença disso para Deus, por exemplo? Para Deus, é pecado. Tá, Qualquer um dos dois vai haver uma consequência. Só que cada um vai ter um tipo de consequência. A Bíblia diz que Davi pecou. Deus perdoou Davi quando ele dormiu com Betseba. uhum, Só que houve uma consequência daquele pecado. Ele foi perdoado na mesma hora, né? A gente está no tempo da graça hoje, a gente é perdoado ao tempo tempo todo, inteiro. o tempo inteiro. Mas isso não quer dizer que a consequência do que a gente fez não vai vir. Isso tanto boa quanto ruim. É o plantar e colher. Então, assim, não tem como eu plantar abacaxi e colher uva. Não existe essa possibilidade. Então, a consequência do meu pecado vai vir. E essa consequência do meu pecado, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque essa consequência, além dela respingar em mim, ela respinga nas minhas gerações. Porque a Bíblia diz que ela atinge o meu pecado, eu abro uma porta e atinge até a quarta geração. Então, olha só.
São 4 gerações aqui. E se o meu filho e a minha filha ou o meu neto não quebrar isso, essa geração ela vai sendo prolongada. É 4 mais 4 mais 4, depois a gente vê, virou Se eu não me um engano, ciclo sem fim. tem até uma oração para quebrar esse ciclo de Sim, eu fiz um curso essa semana passada com aquela juíza que é pastora, apóstola, a Tânia Teresa, onde fala sobre essas quebras de maldição hereditária, né? Então, assim, a importância de nós pensarmos antes de cometermos algo. Porque tu abre uma porta espiritual muito grande, não só para a tua vida, mas como para a vida dos teus filhos também. Então, quando Davi, ele entendeu que ele pecou, a esposa dele, que na verdade ele peca com Betseba, manda matar Urias, né, que era o marido de Betseba, ele traiu Urias, manda matar ele para poder ficar com a mulher dele, aí fica com Betseba, Betseba gera um filho, o que Deus faz? Espera o menino nascer. Depois de 7 dias, leva o menino e diz para Davi que a espada foi lançada sobre a casa dele. E ali a família que era toda organizada começa a ficar desorganizada, porque mesmo ele sendo um amado e escolhido do Senhor, a consequência do pecado dele atingiu a família. Então, o filho Absalão tentou ocupar o trono, né? O irmão abusou sexualmente da irmã, então gerou uma infinidade de pecados que não teria se Davi não tivesse cometido o pecado com pecado dele. Betseba. Eu acho que até isso até explica uma parte da psicologia, onde quem nunca, né, eu odeio isso no meu pai ou na minha odeio é muito forte, né, mas eu não gosto disso do meu pai ou da minha mãe, e tu acaba cometendo os mesmos erros, Sim, né. Talvez até parando para pensar um pouco sobre o que tu falou, né, que são 4 gerações, então, eu não gosto disso aqui que o meu pai fez com a minha mãe, enfim, eu não gosto que a minha mãe fez isso com o meu pai, eu repudio, criei um ódio, principalmente ali na parte da adolescência, que é uma parte complicada, né, sim. e acaba cometendo isso, talvez seja fruto, né, que a palavra lá já orientava do passado, que a gente acaba, não tendo conhecimento, Não muito define, né, não não define. define o que a gente passou, não define o que a gente não pode mudar o que passou, Sim, porque não é o que eu estava falando, não parte de nós, né, isso. mas a gente pode mudar o que vai vir. Então tá Uhum. na nossa mão essa caneta e esse papel pra gente escrever Uma nova história. uma nova história, né. Tu Então se o meu pai fez alguma coisa de errado, ou a minha mãe fez alguma coisa de errado, ou os meus avós fizeram, eu tenho a oportunidade de mudar esse ciclo. Pois é, o teu trauma, ele vai até o momento que tu diz assim: Deus, chega, agora eu quero escrever, né, uma Sim. nova E aí história foi aonde isso que aconteceu do livro, né, que tu me perguntou, da dor do da dor do abandono". abandono. É um livro mais voltado para o público feminino ou É, ele é mais é um livro voltado para o público feminino, baseado na história de Agar, né, que era a cucumbina de Abraão, e, fala porque assim, o que que acontece, tem desertos que a gente entra, tem desertos que tu sabe, tipo assim, tem coisa que tu sabe que vai dar errado, e tu vai lá e tenta fazer dar certo, né. Quem nunca namorou com alguém que, tipo assim: "Não é pra mim, mas eu vou porque uhum. vai mudar, vai ser diferente". Eu costumo até brincar assim, hoje eu acho que aprendi acho, né, por ter passado, por já ter uma certa idade, fazer as perguntas certas. Sabe, às vezes a gente tem medo de fazer as Sim, perguntas certas justamente por isso que tu tá uhum, mencionando agora, e aí tu acaba: "Pô, não, mas vai dar". sim. Não, A gente mas vai tentando. vai tentando. Isso é, às vezes, numa amizade, às vezes numa negociação, dentro da empresa, com um sócio. Então, assim, às vezes tem coisas que a gente olha e fala assim: "Poxa, se eu fizer isso aqui, vai dar errado". Uhum. Mas tem desertos que a gente entra e tem desertos que nós somos lançados. Que é tipo assim, eu não queria passar por isso. José foi lançado num deserto, num poço, No poço. né, Agar foi lançada no deserto. Então, assim, tem coisas que foi o que aconteceu no meu casamento. Eu não queria jamais a separação, mas aconteceu. Lutou contra. Entendeu? Então, tipo assim, mesmo acontecendo tudo o que aconteceu, eu ainda quis redimir aquilo ali, eu quis fazer valer a pena, mesmo eu não tendo culpa, Mas tu acredita que tu foi nessa linha por ter esse por ter conhecimento o da conhecimento da palavra, palavra, com e certeza. aí tu deixou um pouco a tua vaidade, vamos deixar assim, né, porque a gente Deixei o tem meu orgulho. teu orgulho, Aham, pra e tu viver. decidiu: "Não, espera aí, a gente vai passar Sim, vamos
passar uma borracha e Sim, seguir. eu não queria entristecer a Deus. Então eu falei assim: "Senhor, eu, Vanessa, não aceitaria". Mas espera aí, eu vou botar um pinguinho aqui de pimenta, mas isso talvez não vai de encontro ou na contramão do que tu acabou de falar, de tipo, tu saber que tá errado, tô aqui com a minha perna esquerda, se eu sou direito, e mesmo assim eu vou tentar? É, mas o que que acontece, eu estava debaixo de uma aliança, Tá, que eu fiz terrena e espiritual. é Então isso. eu iria quebrar essa aliança. E a Bíblia diz que o Senhor ama a família e odeia o divórcio. Então eu ia estar fazendo algo Pra Deus. que eu ia estar fazendo o Senhor odiar algo que eu fiz. Uhum. Então mesmo assim, eu tentei salvar o meu casamento. Eu falei: "Olha, vamos fazer isso desse jeito, desse outro jeito. A gente tem, né, tem uma família, tal, assim, assim, assim". Mas, foi o que a gente falou, tem coisas que a gente vai fazer porque depende de nós. Mas Sim, tem coisas que tu não vai conseguir alcançar, porque não depende de ti, é depende de uma um outra outro. pessoa que Uhum. pensa diferente, né. Então eu Sentimentos diferentes, sentimentos uma diferentes, fé família diferente. pensamento diferente, criação familiar diferente também. E aí eu tentei passar por cima, né, pela palavra, biblicamente, tentando fazer para não entristecer a Deus, tentando fazer também pensando na minha casa, na minha família, nos meus filhos. Eu falei: "Eu acho que eu consigo passar por cima e levar adiante". E aí tem ambientes que o Senhor nos expulsa, sabe. Tem lugares que o Senhor, ele nos arranca. Ele disse: "Isso aqui não é pra ti". Aí eu falei: "Senhor, se for a tua vontade, vai aceitar, vai passar Vai por cima, mostrar um vai mostrar". caminho. Porque a Bíblia diz assim, ó, que não há perdão se não tiver arrependimento, a pessoa tem que estar arrependida. Se a pessoa não se arrepender, não existe como ela ser perdoada. Né, então eu esperei, aguardei, não teve, eu entendi que eu tinha não vou dizer um aval do Senhor, mas eu vou te dizer assim, eu já não estava mais me sentindo com aquela culpa nas minhas costas, assim, tipo, ó, eu acabei com tudo, né. E aí eu pedi a separação, pedi o divórcio, então tá, então se não tem como fazer desse jeito, então não dá, porque eu não vou conseguir conviver dessa outra maneira. E e aí eu entrei com o divórcio, né, entrei com o divórcio. Mesmo contra a tua vontade. Mesmo contra a minha vontade, eu entrei com o divórcio, porque eu sabia que tinha coisas que eu não poderia passar e nem deixar os meus filhos passarem por aquilo ali e aceitar, porque eu tinha 3 meninas. E aí, ou eu mostrava para elas que houve um perdão e houve uma mudança, ou eu ia dizer para elas: "Ó, vocês vão ter que aceitar isso aqui a vida inteira". E aí eu decidi pedir o divórcio. Eu pedi o divórcio e foi a época mais difícil da minha vida. A dor mais difícil é um luto que a gente tem de uma pessoa viva. Eu senti esse luto da pessoa viva. Eu sabia que eu não poderia mais, porque eu tinha tomado uma decisão e eu estava orando muito nessa época, mas eu lembro que eu não conseguia me levantar da minha cama. Era uma dor tão grande que quando eu me levantava, eu vinha de costas na cama e eu me ajoelhava e eu só saía dali orando a Deus e pedindo força para o Senhor para ele me dar para eu poder continuar. E quem as meninas eram maiores, a Vitória já cuidava delas ali, a Vitória na época morava comigo, e eu consegui eu acho que eu acho não, eu tenho certeza que eu só me levantava mesmo daquela cama, eu não entrei numa depressão mais profunda, por conta que eu tinha o Davi de 8 meses. Sim, Então eu tinha que dar mamar para ele, eu tinha que cuidar dele, né, nessa época o meu leite secou, eu me vi numa casa que eu tinha que me mudar em poucos dias. com certeza até Deus te conduziu nesse milagre que foi ter o Davi, né. E tu acredita numa coisa? Eu me separei em março. Olha como é que Deus faz todas as coisas. Eu me separei em março e em dezembro eu falei pra minha mãe assim: "Eu vou comprar um apartamento". A minha mãe falou: "Mas por que tu vai comprar um apartamento?". Eu falei assim: "Eu não sei. Eu vou dar o meu carro e eu vou comprar um apartamento pra mim". Daí ficou nisso. Eu vendi o meu carro, comprei um apartamento e mandei reformar todo o apartamento pra alugar. Uhum. Porque a gente tinha um projeto de construir uma casa, então eu não iria morar nesse apartamento, eu tinha um terreno e ia construir na casa, ia construir a casa. Eu falei: "Eu vou alugar, vou deixar ali". E eu acabei de reformar o apartamento em março. Em março eu me separei. Mal sabia eu que eu estava comprando esse apartamento para eu morar com os meus filhos. Então o Senhor ele por isso que eu digo assim, o Senhor ele organiza tudo. Ele Uhum. faz tudo. Quem está em Cristo não tem como,
até o dia ruim que se torna bom. Não tem como dar Não tem errado. como dar errado, né? Até o errado dá certo. Até o errado dá certo. E aí, nesse período, nesse processo, um dia eu acordei e eu vi a capa de um livro escrito A Dor do Abandono. E o Senhor falou no meu coração assim: escreva essa história. Escreva a sua história. E eu comecei a escrever, baseado junto com a história de Agar, que é essa mulher que foi lançada no deserto com um filho nos braços. Sensacional. E Agar, ela não tinha, ela não orou. Agar não fez orações grandes. A Bíblia diz que Agar chorou. E o menino chorou porque ele já não tinha mais nem o que beber. Eles iriam morrer. Só que a Bíblia diz que o Senhor teve um encontro com Agar no deserto. E o Senhor abriu os olhos de Agar e abriu os olhos no deserto. E eu fiz esse livro baseado na história de Agar e baseado na minha história. Então, é um livro que eu já recebi, já tenho ele no e-book, né? Vai ser lançado agora dia 8 de outubro. E eu já tenho no e-book, eu já tenho pessoas me mandando mensagem dizendo: nossa, minha vida está aqui nesse livro. E o legal desse livro é que cada capítulo que tem no livro, abaixo, encerrando o capítulo, ele tem o secreto com Deus. Então, ali tem a maneira de orar para aquela situação, ele tem como você sair, listar o que está te prendendo para aquilo ali, ele vai te dando estratégia. E quando você vê, você começa a ter uma direção através da palavra pelo livro. Sim. Então, assim, é um livro que eu acredito que vai tirar muitas mulheres desse sofrimento, dessa dor e dessa depressão. Vai ajudar bastante, né? Muitas mulheres. Vanessa, falei pra ti que era rapidinho, que passava muito rápido, que ia ser muito rápido esse nosso podcast. A Vanessa, que ela é mãe de 4, de Uhum. 4 filhos. É empresária, Sim, né? Pastora, sim. posso dizer escritora. Uhum. E agora, né? Talvez aí uma mentoria, pensando mais na frente, né? É Tem porque algum... agora eu tô com um projeto, né? Isso que eu queria te perguntar. Tem alguma coisa que eu deixei de te perguntar ou alguma mensagem que tu quer Sim. deixar para o nosso público no finalzinho do nosso podcast aqui? Hoje eu tô com um projeto, né? Hoje eu vendi a escola. Eu não sou mais dona do Colégio Novar. Eu vendi por conta de algo que o Senhor tocou no meu coração, que chegou a hora. E eu falei para o Senhor: Senhor, se for rápido, se for a tua vontade realmente que isso aconteça, que eu venda a escola, Entregou. porque querendo ou não, a escola é algo que sustentou a minha casa e minha família nesse tempo que a gente estava sozinho. Então foi uma decisão muito difícil, foi eu vender a escola, né? E eu falei: Senhor, se for a tua vontade, eu vou vender rápido. E eu ofereci a escola num dia e vendi no outro. Então, hoje eu tenho um projeto de montar um instituto, já estou com toda o processo já está andando, né, para a gente montar um instituto. O nome do instituto é Refúgio de Mulheres, onde essas mulheres vão ter toda a assessoria psicológica, jurídica, espiritual, emocional. E teremos lá também auxílio para essas mulheres com cesta básica, também a parte de profissional para auxiliar essas mulheres com cursos profissionalizantes. Então a gente está montando esse projeto, eu estou montando esse projeto. Eu acredito que até final desse ano, para início do ano que vem, a gente consiga estar com tudo estruturado, tudo pronto. Mas é auxiliando essas mulheres, porque eu tive uma base, uma ajuda que foi da minha família. E tem mulheres que não conseguem sair disso por conta que não tem onde se apoiar, não tem ajuda, né? É Não isso que eu estou mesmo. incentivando isso, mas tem lugares que eu não sofri eh eh, Abusos, maus maltrato, tratos, né, de uhum, apanhar, mas hoje a gente sabe que tem muitas mulheres que que apanham passam dentro, por passam isso. por isso, né, Uhum. e que não conseguem sair realmente por uma dependência financeira, por realmente não ter condição de sair, não consegue sair desse cárcere privado, né. Então, eu tô montando esse instituto, e dentro desse instituto nós temos o Butterfly, que é o auxílio espiritual. Então nós vamos ter toda Fazer essa essa transformação na vida dessas pessoas. isso. E Dentro aí, baseado no Butterfly, Mulheres Transformadas em Cristo, que através do espiritual a gente vai conseguir alcançar todas as outras áreas e trazer uma vida épica para essas mulheres, né. Parabéns, parabéns mesmo. Transbordar em servir as Transbordar. pessoas, ser grata e Isso. ajudar com a palavra, né? Servindo e agradecendo a Deus. E fazer o ID, né, fazer essas mulheres também conhecerem Jesus e elas também servirem de canal de bênção para outras mulheres, e assim a gente poder auxiliar no reino. Vanessa, quero te agradecer. Antes da gente encerrar, deixa uma mensagem.
uma mensagem para o nosso público. Vou Algo deixar que uma tu guardou mensagem. no teu coração, ou que veio agora, enfim, uma mensagem para o pessoal. Provérbios 16, capítulo 16, versículo 1, aonde diz que o coração do homem ele pode fazer planos, mas a resposta certa, ela vem do Senhor. Então, a gente pode planejar muitas coisas, mas é o Senhor que direciona, né? Em Conduz. Eclesiastes 6, no versículo 10, também diz que já está tudo planejado. Então, a gente precisa só estar alinhado com o que o Senhor quer para que a gente possa usufruir daquilo que Ele já planejou e preparou para nós. Sensacional. Tudo no tempo de Deus, né, Tudo no Vanessa? tempo de Deus. Quero te agradecer mais uma Obrigada, eu que vez. Muito agradeço. obrigado por ter vindo participar conosco. E aí, pessoal, gostou dessa história maravilhosa de vida? Transbordar na vida das pessoas, agradecer todos os dias, né? Entregar, né? Se gostou, faz um joinha, não esqueça de se inscrever aqui no canal e até mais. Tchau, tchau.